Bom dia a todos. Cumprimento os deputados Rodrigo Minotto, deputado Alex Brasil, deputado Fabiano da Luz, deputado Mauro de Nadal, deputado Sargento Lima, que nesse ato representa o deputado Maurício Peixe, e com esse deputado que vos fala, declaro que há quórum regimental e, desta forma, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Submeto a discussão e votação das atas da 17ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados membros desta comissão. Coloco em discussão e votação os favoráveis à permanência da comissão. Fica aprovado, então, a ata da 17ª reunião ordinária. Na ordem do dia, primeiro a discussão e votação das matérias. Não, só a discussão de matérias já referente ao trabalho dos senhores deputados como relatores. Eu passo a palavra, então, ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, bom dia a quem nos acompanham. Eu tenho vários projetos de lei e o primeiro, como é uma proposta de emenda à Constituição, eu vou ter que ler os principais pontos desse projeto. É a PEC 0011-2024, de autoria do deputado Marquito, que altera o artigo 184 da Constituição para adequar a sua redação, incluir os sistemas lagunares como espaços territoriais especialmente protegidos e previsão de apoio a consórcios entre municípios para a preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos recursos naturais. A PEC tem por finalidade atualizar a redação do capítulo do referido artigo, substituindo a expressão áreas de interesse ecológico por espaços territoriais especialmente protegidos, além de ajustar a forma de utilização desses espaços, que passará a ser disciplinada por lei e dependerá de autorização dos órgãos competentes, afastando a exigência de homologação pela Assembleia Legislativa, incluir os sistemas lagunares aos espaços territoriais especialmente protegidos e acrescentar parágrafo único prevendo o apoio do Estado à formação de consórcios entre municípios para a proteção ambiental, com ênfase na preservação dos recursos hídricos e no uso equilibrado dos recursos naturais. O novo texto proposto no artigo 184 da Constituição do Estado assim dispõe. São espaços territoriais especialmente protegidos e sua utilização far-se-á na forma da lei, dependendo de prévia autorização dos órgãos competentes e dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente. 1. Mata Atlântica. 2. A Serra Geral, a Serra do Mar, a Serra Costeira, as faixas de proteção de águas superficiais, as encostas possíveis de deslizamentos, os sistemas lagunares. Parágrafo único. O Estado apoiará a formação de consórcios entre os municípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental, em particular a preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos recursos naturais. No voto, quanto à adequação do caput do artigo 184 da Constituição do Estado, a substituição da expressão áreas de interesse ecológico por espaços territoriais especialmente protegidos, conforme a redação, a terminologia consagrada na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, além de harmonizar o dispositivo do artigo, a alteração confere maior precisão técnica, uniformiza o texto com os marcos legais e constitucionais e constitui para a segurança jurídica. Observa-se que na nova redação do caput suprime a exigência de homologação pela Assembleia Legislativa para autorização do uso dessas áreas, passando a atribuir tal competência exclusivamente aos órgãos competentes, nos termos da lei, o que representa uma formulação clara e compatível com a sistemática da gestão ambiental prevista na legislação vigente. No tocante à inclusão dos sistemas lagunares como espaços especialmente protegidos, entendo que é medida acertada do ponto de vista jurídico, constitucional e ambiental. Isso porque se trata de ecossistema costeiro sensível com importância crucial na manutenção da biodiversidade, regulação hídrica, pesca artesanal e turismo sustentável, e que, a despeito de toda a relevância, vem sofrendo pressões crescentes da urbanização desordenada, poluição e assoreamento,
demandando especialmente atenção do poder público. A medida está em harmonia com o artigo 225 da Constituição Federal, que impõe ao poder público o dever de preservar o meio ambiente e os ecossistemas naturais. E, do ponto de vista da técnica legislativa, a redação do inciso é objetiva, clara e adequada à estrutura normativa. Por fim, o acréscimo de parágrafo único ao artigo 184 da Constituição do Estado, com previsão de que o Estado apoiará a formação de consórcios intermunicipais para enfrentamento conjunto de problemas ambientais, reforça a governança cooperativa e descentralização da gestão ambiental. A medida estimula a adoção de soluções integradas, sobretudo em ecossistemas compartilhados, como bacias hidrográficas e áreas de transição ecológica. Esse modelo encontra respaldo constitucional nos artigos da Constituição Federal, que encontra regulamentação específica. Assim, ao meu ver, a PEC atende aos requisitos da ordem jurídica, além de, no mérito, fortalecer a proteção ambiental do Estado. Ante o exposto, com base no regimental do artigo 269, voto no âmbito desta comissão pela aprovação da proposta de emenda à Constituição número 11/2024. Coloco em discussão. Presidente. A PEC 0011, de autoria do deputado Marquito, que tem o parecer pela admissibilidade do relator Fabiano da Luz. Com a palavra, o deputado Sargento Lima. Vistas em gabinete. Pedido de vistas pelo deputado Sargento Lima. PL 301/2022, de autoria da deputada Paulinha, que altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021 e consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação de Pais e Amigos dos Autistas Ama de Canoinhas. Verificando aqui toda a documentação e técnica legislativa, a imprescindível emenda substitutiva global para que seja corrigido o nome da entidade, em conformidade com seu estatuto social e adequação à emenda ao padrão de praxe utilizado para a elaboração de matérias análogas deste Parlamento. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei nos termos da emenda substitutiva global ora anexada. Projeto de lei 0301/2022, de autoria da deputada Paulinha, com parecer favorável do deputado Fabiano da Luz, com emenda substitutiva global. Coloco em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei. PL 0024/2025, de autoria do deputado Marquito, que institui a Semana Estadual de Conscientização Eleitoral e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022 e consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Em sua justificação, aponta o autor que desde 2020, ano marcado pela pandemia e as consequências das restrições sanitárias, os índices de abstenção eleitoral têm sido elevados. Naquele ano, a abstenção foi de 22,47% em 2022. Caiu para 18,46% e em 2024 alcançou 21,71%. Algumas cidades catarinenses apresentaram índices acima da média estadual, como Florianópolis, 28,05%, Criciúma, 26,48% e Blumenau, 25,56%. Como menciona o autor, o Tribunal Regional Eleitoral, para enfrentar esse cenário, desenvolveu o programa Justiça Eleitoral em Movimento, buscando ampliar o acesso a serviços eleitorais em comunidades remotas e promover ações de conscientização sobre a importância do voto. Nesse cenário, a proposição em análise teria o condão de complementar e reforçar ações já desenvolvidas pelo poder público, em especial pela Justiça Eleitoral, com fins de conscientização sobre a importância do voto, como aduz o eminente deputado. No voto, no tocante à constitucionalidade, sob o aspecto formal e material, o projeto de lei, ao instituir a Semana Estadual de Conscientização Eleitoral com a intenção de anualmente enfatizar a importância da democracia e democrática escolha dos representantes da sociedade pelo voto direto, secreto e igualitário, encontra consonância na ordem constitucional vigente. No que concerne à emenda modificativa proposta pela deputada Ana Campanholo, no evento 3 dos autos, observo que objetiva impedir a realização das atividades previstas no presente projeto de lei por pessoas filiadas a partidos políticos, a entidades sindicais ou por manifestações políticas nas redes sociais,
o que se demonstra, a meu ver, inconstitucional por violar os princípios da liberdade de expressão e da liberdade de associação, da liberdade de filiação partidária e do pluralismo político, e constitui fundamentos da República Federativa do Brasil. Por essas razões, entendo que a emenda não deve ser admitida. Ante o exposto, voto no âmbito desse colegiado pela admissibilidade do projeto de lei 24/2025 na sua forma original e pela inadmissibilidade da emenda modificativa apresentada no evento 3 dos autos eletrônicos. Senhor presidente. Estou anotando aqui o teu voto, deputado. Coloco em discussão, presidente, projeto de lei 0024/2025, de autoria do deputado Marquito, que tem o parecer favorável pela admissibilidade no seu projeto original e o parecer pela inadmissibilidade da emenda modificativa. Coloco em discussão. Vistas em gabinete, presidente. Pedido de vistas pelo deputado Sargento Lima. PL 124/2025, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a internação humanizada no estado de Santa Catarina e da outras providências. Requerimento de tramitação conjunta. Ao consultar o sistema Eleges, verifiquei que o referido projeto aguarda conexão temática com o projeto de lei 85/2022, de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre o Programa Estadual Saúde Sem Drogas, lido na sessão plenária do dia 19 de abril de 2022. Além disso, conjuntamente com o projeto de lei 85/2022, já tramitam outros dois projetos. O 60/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a internação involuntária de dependentes de drogas no estado de Santa Catarina, e o projeto de lei 68/2024, de autoria do deputado Maurício Peixer, que dispõe sobre a internação humanizada no estado de Santa Catarina e da outras providências. Diante da evidente analogia entre as proposições mencionadas, entendo ser cabível a tramitação conjunta do projeto de lei 124/2025 com o projeto de lei 85/2022, por este ser o mais antigo em tramitação, nos termos do parágrafo único do artigo 216 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Ante o exposto, solicito que esta Comissão de Constituição e Justiça encaminhe à primeira Secretaria da Mesa requerimento de tramitação conjunta do projeto de lei 124 com o projeto de lei 85/2022, por este ser o mais antigo nos termos regimentais. 95 é o número? Deputado? 85. 85. Então, em discussão, pedido do relator para que o projeto de lei 0124/2025 seja pensado ao projeto 85 de 2022. Em discussão. Só a data dos dois projetos para mim ali, por gentileza, presidente. Esse é de 2025, o outro é de 2022. O 85/2022 é a autoria de quem? Sargento. É do Sargento Lima. Então, seria o apensamento ao 0124 de autoria de 2025, de autoria do deputado Jair Mioto, a pensamento ao projeto 85/2022 ao do Sargento Lima. Em discussão? Presidente, só para, a termo de discutir mesmo, né? O apensamento era uma coisa que a gente deveria discutir em relação ao nosso regimento ali, sabe? Porque eu acredito que deveria ser pesquisado melhor pelo deputado, pela assessoria dele, o que tramita na casa, né? Porque senão você acaba desmotivando, né, o deputado a buscar um projeto que seja de real interesse, principalmente do seu público, né? Porque veja a data de um é de 22, outro de 25. Esse problema a gente estava discutindo ele em 2022. Hoje aflorou-se a questão do morador de rua, está nas principais capas dos jornais do estado inteiro, mas a gente já estava vendo que isso ia degringolar lá em 2022. Que isso era um caminho que era inevitável. É o 2 anos, né? Mas, enfim, né, acaba tirando ali o ímpeto do deputado até de protocolar um projeto, sabendo que, na sequência, ali, 2, 3, 4 deputados vão protocolar matéria semelhante. Para a gente discutir isso mais tarde com uma redefinição do nosso regimento interno. Presidente, só para confirmar, o projeto 85/2022 é do deputado Ivan Nats. O do Sargento Lima é o 60/2023 e o do Maurício Peixer é o 68/2024. Um por ano aí. Tem mais um ainda. Tem um terceiro. Tá. Bom, continue em discussão, então, o projeto de lei 0124/2025, de autoria do deputado Jair Mioto, e retificando o pedido de apensamento ao 85/2022, de autoria do deputado Ivan Nats.
Continua em discussão. Em votação, os favoráveis pela comissão, fica então aprovado o pedido pelo relator do apensamento do projeto de lei 0124 ao 85/2022. PL 163/2025, de autoria do deputado Vicente Carro Preso, que concede o título de cidadão catarinense a Alexandre Henrique Klein. Para contextualizar a matéria, transcrevo em sua maior parte a justificação ao projeto de lei nos seguintes termos. O presente projeto de lei tem como objetivo conceder o título de cidadão catarinense ao maestro e aboísta Alexandre Henrique Klein, conhecido artisticamente como Alex Klein, em reconhecimento à sua trajetória artística e às suas contribuições inestimáveis ao estado de Santa Catarina, especialmente ao campo da música e da cultura. Apesar da sua atuação global, Alex Klein mantém forte vínculo com o estado de Santa Catarina, sendo idealizador e diretor artístico do FEMUSC, Festival Internacional da Música de Santa Catarina, sediado em Jaraguá do Sul. Fundado em 2006, o FEMUSC consolidou-se como o maior festival e escola de música da América Latina, proporcionando formação para milhares de jovens músicos do Brasil e do exterior. Todos os anos, Klein retorna a Santa Catarina para dirigir o festival, contribuindo diretamente para a educação musical e acesso à cultura da alta qualidade no estado. Pelos motivos expostos, não há dúvidas de que Alex Klein é um legítimo representante da cultura e da música erudita em Santa Catarina, merecendo assim o reconhecimento oficial por meio da concessão do título de cidadão catarinense. No voto, verifica-se que houve o cumprimento das exigências legais, visto que vem subscrita por 14 deputados e encontra-se acostados os documentos exigidos pela lei de regência. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei com a emenda modificativa que ora o apresenta para corrigir a técnica legislativa. Projeto de lei 0163, 2025, de autoria do deputado Dr. Vicente Carro Preso, tem um parecer favorável do relator deputado Fabiano da Luz com emenda modificativa. Coloco em discussão. Peço vista, presidente. Pedido de vistas pelo deputado Alex Brasil. Projeto de lei 190/2025, de autoria do deputado Carlos Humberto, que reconhece o município de Canelinha como a capital catarinense do motocross. Consoante a justificação acostada nos autos, o autor argumenta que a formalização de Canelinha como capital catarinense do motocross busca reconhecer oficialmente a importância do esporte para a identidade local, fortalecendo a sua posição como referência e atraindo competições de grande porte. A cidade já recebe eventos que impulsionam o turismo e a economia regional. Além dos benefícios econômicos, o motocross promove a inclusão social, incentivando os jovens a participarem de atividades esportivas e reforçando valores como disciplina e superação, contribuindo para a união da comunidade e a formação de talentos. No voto, constato que os autos do processo legislativo foram instruídos com o documento que demonstra o protagonismo regional, nacional e internacional do município de Canelinha no âmbito do motocross. Certidão de negativa da Coordenadoria de Documentação desta Casa Legislativa, segundo a qual o município de Canelinha não possui denominação adjetiva e que não existe outro município com a mesma designação em legislação estadual. Diante do exposto, voto pela admissibilidade do projeto 190/2025. Parecer favorável, deputado Fabiano da Luz, relator do projeto de lei 0190/2025, de autoria do deputado Carlos Humberto, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Há mais dois, senhores. PL 193/2025, de autoria do deputado Vicente Carro Preso, declara de utilidade pública a Federação da União de Cultos Afro-Brasileiros de Jaraguá do Sul e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Da análise dos documentos atuado eletronicamente, constatei que determinados documentos encaminhados a este poder não atendem às exigências legais. Desta forma, entendo ser necessário solicitar diligência interna ao autor do projeto de lei em pauta, Dr. Vicente Carro Preso, a fim de que encaminhe aos autos declaração de funcionamento, relatório de atividades e ata da eleição e posse da diretoria em exercício registrada em cartório, relativos à entidade que ora pleiteia o reconhecimento de utilidade pública estadual conforme a exigência do artigo 3º da Lei 18.269 de 2021, para que então se proceda a devida análise do processo. Pedir diligência interna, o projeto de lei 0193 de 2025, de autoria do deputado Dr. Vicente Carro Preso, coloca em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, fica aprovado o pedido de diligência. Por último, o projeto de lei 235/2025, de autoria da deputada Janice
Krasniak, que institui o Dia da Família do Movimento Apaiano e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022 e consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado. Na justificativa, a proposta aponta autora que a iniciativa busca dar visibilidade ao papel destas famílias como protagonistas de uma rede de cuidado, afeto e mobilização comunitária sem impor encargos ao Poder Executivo. A proposição em análise apresenta conteúdo de natureza simbólica e declaratória, cuja forma legislativa, projeto de lei ordinário, se mostra adequada ao objeto normativo. Constata-se que a simples inclusão da data no calendário oficial não impõe obrigações ao Poder Executivo, nem acarreta impactos orçamentários obrigatórios. Assim, no âmbito desse colegiado, voto pela admissibilidade do projeto de lei 235/2025. Parecer pela admissibilidade ao projeto de lei 0235/2025, de autoria da deputada Janice Krasniak. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado o referido projeto. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Passo a palavra ao deputado Rodrigo Minotto. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, a todos que nos acompanham. Quero aqui fazer um cumprimento especial também à companheira Eliane, que representa aqui, junto com os demais membros das religiões de matriz africana. E eu quero fazer o relatório e voto aqui ao projeto de lei número 0054/2025, que institui a Semana Estadual de Homenagem às religiões de matrizes africana e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Projeto de autoria do deputado Fabiano da Luz e trago o relatório. Trata-se de relatório e voto ao projeto de lei autuado sobre o número 0054/2025, de iniciativa do deputado Fabiano da Luz, que pretende instituir a Semana Estadual de Homenagem às Religiões de Matriz Africana, a ser celebrada anualmente entre 21 e 27 de janeiro, alterando, para tanto, o anexo único da Lei 18.531, de 5 de dezembro de 2022. Consoante a justificação acostada nos autos, a presente proposta visa instituir a Semana Estadual de Homenagem às Religiões de Matriz Africana no Estado de Santa Catarina, a ser celebrada anualmente entre 21 e 27 de janeiro. A escolha desse período busca, além de promover a valorização e o respeito às tradições de matriz africana, coincidir com o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é o dia 25 de janeiro, uma data importante no combate à discriminação religiosa e à defesa da liberdade de crença. As religiões de matriz africana, como o candomblé, a umbanda e outras práticas espiritualistas, desempenham um papel fundamental na formação da identidade cultural brasileira e no fortalecimento da diversidade religiosa no país. Contudo, ao longo da história, essas religiões foram alvo de perseguições, preconceitos e intolerância religiosa, o que gerou um ambiente de marginalização e discriminação. Ao difundir o conhecimento sobre as tradições afro-brasileiras, buscamos fortalecer o respeito e a compreensão sobre os valores dessas religiões, além de corrigir distorções históricas que ainda perpetuam a intolerância. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 29 de abril de 2025 e ato contínuo foi encaminhado a esta comissão. Nesta fase processual, nos termos do artigo 72, inciso 1 e 144, ambos do regimento interno desse poder, cabe à Comissão de Constituição e Justiça analisar a presente matéria no que toca à sua admissibilidade, à luz dos aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. De plano, no que se refere à constitucionalidade sob o aspecto material, entendo que a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente, amparando-se principalmente nos artigos 3º, inciso 1 e 5º, e 5º, caput e inciso 6º da Constituição da República. O projeto visa a valorização e ao respeito às tradições religiosas de matriz africana, ao reconhecer o papel fundamental na formação da identidade cultural e no fortalecimento da diversidade religiosa no Brasil. Além disso,
a difusão de conhecimento sobre as religiões de matriz africana, busca fortalecer a compreensão sobre os seus valores. No que diz respeito à constitucionalidade formal, observo que não há reserva de iniciativa sobre o tema, de modo que a apresentação do presente projeto de lei por parlamentar é adequada nos termos do previsto no artigo 50 caput da Constituição Estadual. Outro sim, ressalto que a matéria foi adequadamente estabelecida por meio de projeto de lei ordinária, vez que, conforme previsão do artigo 57 da Constituição Estadual, não se trata de tema circunscrito à lei complementar. De outro vértice, entendo pertinente a apresentação da emenda substitutiva global para a supressão do artigo 3º do PL e adequação à técnica legislativa dos demais artigos e do anexo único. No que diz respeito ao artigo 3º, pondero que prevê a criação de novas atribuições ao Poder Executivo, a qual será encarregado de colocar em prática ações em parceria com instituições públicas e comunidades religiosas para a celebração da semana. Isso porque, em sua redação original, o escopo pretendido padecerá de vício de inconstitucionalidade formal por 1. Violação ao princípio da independência e harmonia entre os poderes do Estado, inscrito no artigo 2º da Constituição Federal, e reproduzido pelo artigo 32 da Carta Estadual. E flagrante invasão de atribuição, visto que, conforme estatuído pelo artigo 71, inciso 1 da Constituição Estadual, a legitimidade para tratar de gestão da administração pública é privativa do governador do Estado. Ainda no que se refere à técnica legislativa, pressuposto de observância obrigatória por parte desta Comissão de Constituição e Justiça, julgo necessário adequar a presente proposição às disposições da Lei Complementar número 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências, regulamentada pelo Decreto número 1414, de 1º de março de 2013. Ante o exposto, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, com fundamento nos regimentais artigos 72, inciso 1 e 144, inciso 1, pela admissibilidade do projeto de lei número 0054/2025, na forma da emenda substitutiva global que subscrevo. Projeto de lei 0054/2025, de autoria do deputado Fabiano da Luz, tem parecer favorável. O deputado Rodrigo Minuto, com emenda substitutiva global, coloca em discussão. Em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0054/2025. Passo agora o relatório e voto ao PL número 0110/2025, de autoria do deputado Maurício Peixe, que declara de utilidade pública a Associação Um Polvo de Amor Joinville de Joinville e altera o anexo único da Lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Dispenso aqui o relatório, senhor presidente, e vou direto ao voto. Nesta comissão, cabe analisar a proposição quanto aos aspectos constitucional e legal. Assim, procedendo à análise dos autos, constatei que a matéria atende adequadamente às determinações legais que regem a espécie, bem como os demais pressupostos regimentais a serem observados por este colegiado. Todavia, no tocante à técnica legislativa, entendo imprescindível a apresentação de emenda substitutiva global para que seja corrigido o nome da entidade, na emenda no artigo 1º ou no anexo único, em conformidade com o seu estatuto social. Tal medida visa atender às disposições da Lei Complementar número 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências, além de adequar o projeto ao padrão atualmente adotado por esta Casa Legislativa. Diante do exposto, voto no âmbito deste colegiado pela admissibilidade do projeto de lei número 0110/2025, nos termos da emenda substitutiva global, ora anexada. Projeto de lei 0110/2025, de autoria do deputado Maurício Peixe. Tem o parecer favorável.
deputado Rodrigo Minotto, com emenda substitutiva global. Coloca em discussão. Em votação, os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0110/2025 com emenda substitutiva global. Senhor presidente, eu trago aqui o relatório em voto ao projeto de lei número 0113/2025, que declara de utilidade pública o Instituto Esperança, IES, de Joinville, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade, da autoria do deputado Maurício Peixe. Também aqui vou dispensar o relatório e vou direto ao voto. O voto nesta comissão cabe analisar a proposição quanto aos aspectos constitucional e legal, jurídico, regimental e a técnica legislativa. Assim, procedendo à análise dos autos, constatei que a matéria atende adequadamente às determinações legais que regem a espécie, bem como aos demais pressupostos regimentais a serem observados por esse colegiado. Diante do exposto, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei número 0113/2025. Voto pela admissibilidade, deputado Rodrigo Minotto, relator do projeto de lei 0113/2025, de autoria do deputado Maurício Peixe. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0113/2025. Agradeço, deputado Rodrigo Minotto. Passo a palavra ao deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, bom dia. Eu tenho 7 projetos para relatar na manhã de hoje, senhor presidente, e vou iniciar com parecer ao ofício número 10/2025, de autoria da Fundação Médico Social Rural de Rio Fortuna, solicitando a alteração da lei que a declarou de utilidade pública em razão de atualização do endereço institucional. Vamos diretamente ao voto. Para que se proceda à alteração pretendida, faz-se necessário o encaminhamento de um projeto de lei com o objetivo de modificar a sede constante no anexo único da Lei 18.278, de 20 de dezembro de 2021, substituindo a sede anterior de Braço do Norte para Rio Fortuna. E, diante do exposto, meu voto neste colegiado é pela continuidade da tramitação do ofício 10/2025, na forma do projeto de lei de autoria desta Comissão de Constituição e Justiça, conforme proposição em anexo. Voto pela continuidade da tramitação da matéria ao ofício 0010/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Fica, então, aprovado a relatoria do deputado Mauro de Nadal, ao ofício 0010/2025. Parecer de voto ao projeto de lei 42/2025, de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre a possibilidade da renovação da Carteira Nacional de Habilitação na modalidade digital e da outras providências. A própria emenda, ela já justifica em seu conteúdo todo o relatório. E eu passo diretamente ao voto. A regulamentação da CNH, tanto em sua expedição, renovação e formato, está disciplinada no Código de Trânsito Brasileiro e em atos normativos da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. A proposta estadual avança sobre matéria de normatização de documentos de porte nacional, cuja disciplina é exclusiva da legislação federal. Ao prever a obrigatoriedade da renovação em formato exclusivamente digital, sem respaldo em legislação nacional vigente, o projeto extrapola a competência do ente estadual. O Detran de Santa Catarina, através de uma diligência formulada por esta comissão, em manifestação oficial, destacou que o formato exclusivamente digital da CNH ainda carece de regulamentação nacional e que os custos operacionais da emissão do documento não se restringe à impressão física, incluindo etapas como coleta de biometria, autoria documental e manutenção de sistemas. Assim, após detida análise, observa-se que o projeto em comento apresenta vício de constitucionalidade, pois a matéria proposta invade competência legislativa da União nos termos do artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal, que disciplina a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. E, diante do exposto, meu voto é pela rejeição e arquivamento da matéria.
Voto pela rejeição, arquivamento da matéria pelo deputado Mauro de Nadal, relator ao projeto de lei 0042, 2020. Pedido de vistas pelo deputado Sargento Lima. Requerimento de diligência ao projeto de lei 157/2025, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que veda a diferenciação de graus do transtorno do espectro autista como critério para a concessão de convênios, repasses financeiros ou parcerias entre o governo do Estado de Santa Catarina e entidades educacionais, filantrópicas ou similares e da outras providências. A proposição busca assegurar que todas as pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista tenham acesso igualitário a políticas públicas, sem discriminação com base no grau ou nível de suporte associado ao transtorno. A justificativa aponta que tal classificação pode gerar barreiras no acesso a atendimentos, recursos ou benefícios públicos, especialmente na área da educação e assistência social. Desta forma, senhor presidente, para instruir meu voto, estou requerendo essa diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil para que se manifeste acerca da matéria. Pedido de diligência ao projeto de lei 0157, a Casa Civil, projeto 2025, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, coloco em discussão. Em votação, se favoráveis, permanece como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado o pedido de diligência. Relatório e voto ao projeto de lei 173/2025, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para instituir o dia 20 de julho como dia oficial, ou dia estadual do xadrez. O projeto preenche todos os requisitos e o meu voto é pela aprovação do projeto. Voto pela aprovação do projeto pelo relator Mauro Nadal, o projeto de lei 0173/2025, de autoria do deputado Márcio Machado. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis pela comissão, fica aprovado o projeto de lei 0173/2025. Parecer e voto ao projeto de lei 174/2025, de autoria do deputado Fernando Krelink, que institui a Semana Estadual de Conscientização para o Enfrentamento da Dor Crônica e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado. O autor justifica a inclusão da Semana Conscientizadora no calendário oficial do Estado a ser celebrada na terceira semana do mês de outubro, sustentando que a dor crônica impacta diretamente na qualidade de vida e na funcionalidade física e mental de milhões de brasileiros, sendo urgente a necessidade de medidas públicas voltadas à sua identificação precoce, tratamento adequado e conscientização sobre seus efeitos. Em relação à legalidade, entendo que a proposição se insere adequadamente no escopo da Lei 18.531 de 2022, que disciplina a consolidação das datas comemorativas no Estado, sendo pertinente sua inclusão no anexo único da referida norma, e meu voto é pela aprovação. Voto pela aprovação ao projeto de lei 0174/2025, de autoria do deputado Fernando Krelink. Coloco em discussão. Em votação, se favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, fica aprovado o projeto de lei 0174/2025. Parecer e voto ao projeto de lei 212/2025, autoria do deputado Fernando Krelink, declara de utilidade pública a Associação Escola de Esporte Profut de Biguaçu e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Analisando toda a documentação acostada, percebo de que o projeto preenche todos os requisitos legais para sua regular tramitação e voto pela aprovação. Voto pela aprovação do projeto de lei 0212/2025, de autoria do deputado Fernando Krelink. Coloco em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o referido projeto.
Parecer e voto ao projeto de lei 200 de 2025, de autoria da deputada Paulinha, que institui o Programa Estadual de Apoio à Saúde Mental nas escolas, visando a promoção de bem-estar emocional, a prevenção de transtornos mentais e ao acolhimento de estudantes no âmbito da rede pública de ensino do Estado de Santa Catarina e da outras providências. O projeto de lei objetiva enfrentar o crescente problema de transtornos mentais entre estudantes da rede pública estadual de ensino, propondo a criação do Programa Estadual de Apoio à Saúde Mental nas escolas. No caso concreto, o projeto de lei 200 resguarda a autonomia das instituições escolares, afastando, assim, qualquer vício de inconstitucionalidade por interferência indevida na organização administrativa da rede de ensino. A proposição limita-se a criar política pública de apoio à saúde mental nas escolas da rede pública estadual. Quanto à constitucionalidade material, observa-se que a proposta respeita os princípios constitucionais fundamentais, em especial os artigos 1º, inciso 3º, que trata da dignidade da pessoa humana, artigo 3º, inciso 4º, que promove o bem-estar de todos, e artigo 6º, que trata dos direitos sociais à educação, todos da Constituição Federal. Do ponto de vista da legalidade, a proposição apresenta compatibilidade com os princípios da Lei 10.216, de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, previsto no artigo 1º, que garante a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental. Regimentalmente, nada há que obste o seu regular prosseguimento. Todavia, em termos de técnica legislativa, o texto necessita de nova redação e clareza normativa, razão pela qual apresento emenda substitutiva global para estar em consonância com os princípios da Lei Complementar número 95 de 1998. E meu voto é pela admissibilidade do projeto de lei 200 nos termos da emenda substitutiva global apresentada. Projeto de lei 0200/2025, de autoria da deputada Paulinha, tem o parecer favorável com emenda substitutiva global. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado o projeto de lei 200 de 2025. Parecer ao projeto de lei 295/2025, autor deputado Maurício Peixe, declara de utilidade pública o Instituto do Câncer Oliveira, de Joinville, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. A entidade apresentou toda a documentação prevista na Lei 18.269 de 2021, e meu voto é pela aprovação. Voto pela aprovação do relator deputado Mauro de Nadal ao projeto de lei 0295/2025, de autoria do deputado Maurício Peixe. Coloco em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 295/2025. Obrigado, deputado Mauro de Nadal. Passo a palavra ao nosso aniversariante do dia, na qual já dou os parabéns, desejando vida longa, saúde, alegria, felicidades. Não é todo dia que faz 50 anos, permanecendo, fazendo esse grande trabalho por Santa Catarina, nosso excelentíssimo deputado aniversariante, Ivonei Weber. Muito obrigado, deputado, presidente Pepe Colasso, todos os meus colegas, amigos deputados. Sempre uma satisfação poder estar aqui. É lógico, um dia de alegria para mim, né? Minha mãe, hoje cedo, já passou mensagem, mas tinha alguém curioso hoje perguntando: tua mãe já ligou para ti? Tua mãe já passou uma mensagem? Eu disse assim: calma, que eu ainda não nasci. É 13h. Então, sendo assim, já que foi há 59 anos atrás, vamos trabalhar. Vamos lá. 59, vou passar de 100. Deputado Volney Weber, votos que eu tenho aqui para fazer o relato e o voto.
PL 296/2025, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que declara de utilidade pública a Associação Musical Maranatá de Canelinha. Maranatá? Maranata? Com sede no município de Canelinha. A matéria encontra-se devidamente instruída com a documentação exigida e atende aos critérios legais para a concessão do título de utilidade pública estadual. Diante disso, voto pela admissibilidade da proposição no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 0296/2025 tem um parecer favorável do relator deputado Vonei Weber ao projeto que é a autoria do deputado Marcos da Rosa. Coloca em discussão, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o projeto de lei 0296/2025. PL de 0301/2025, de autoria do deputado Alex Brasil, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Clube Atlético Catarinense de São José. O presente projeto, ele atende a todos os requisitos legais e está acompanhada da documentação exigida, estando de acordo com a previsão normativa vigente. Dessa forma, o meu voto também é pela admissibilidade da matéria no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça. Voto pela admissibilidade da matéria ao projeto de lei 0301/2025, de autoria do deputado Alex Brasil. Coloca em discussão. Senhores deputados, em votação, os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 301/2025. PL de número 0322/2025, de autoria do deputado Sargento Lima, que institui o Dia Estadual do Professor de Jiu-Jitsu, a ser celebrado anualmente em 9 de setembro. A proposta visa reconhecer a relevância social, educacional e cultural dos professores de jiu-jitsu, destacando sua contribuição para a formação de cidadãos e para a promoção de valores como disciplina, superação e inclusão social. A justificativa está bem fundamentada e em sintonia com as iniciativas similares adotadas em outros estados. Do ponto de vista da constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, o processo encontra-se regular, respeitando a competência legislativa estadual para instituir datas comemorativas, conforme já pacificado no âmbito jurídico e legislativo. Diante do exposto, então, o meu voto é pela admissibilidade da proposição no âmbito desta Comissão de Justiça. É isso, senhor presidente. Voto pela admissibilidade ao projeto de lei 0322/2025, de autoria do deputado Sargento Lima. Coloco em discussão, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 322/2025. Agradeço ao deputado Vonei Weber, nosso aniversariante da manhã desta sessão da Constituição e Justiça, e passo a palavra ao deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentar todos os nobres colegas deputados, em especial o nosso deputado Vonei Weber pelo seu aniversário e todos aqueles que nos acompanham nessa Comissão de Constituição e Justiça. Começo hoje pelo PL 0177 de 2025, de autoria do deputado Júnior Cardoso, que declara de utilidade pública o Clube Lions de Camboriú e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Diante da competência atribuída ao colegiado, promovi a análise de documentação instrutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta à sua regular tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto, com fundamento nos regimentais artigos 72, inciso 1º e 144, inciso 1º, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 0177 de 2025. Projeto de lei 0177, 2025, de autoria do deputado Júnior Cardoso, tem o parecer favorável
do relator deputado Alex Brasil, coloco em discussão o referido projeto. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado o PL 177/2025. O próximo projeto é o PL 0216 de 2025, de autoria da deputada Paulinha, que declara o município de Santa Cecília como a capital catarinense do automobilismo, no âmbito do Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Analisando os critérios concernentes a esta Comissão de Constituição e Justiça, verifiquei que o projeto se encontra adequado para prosseguir sua tramitação nessa Casa Legislativa, uma vez que não existe vícios de inconstitucionalidade formal e material, ou quaisquer outros óbices relativos à juridicidade, legalidade, regimentalidade e técnica legislativa. Portanto, conforme os artigos 72, inciso 1º e 144, inciso 1º do Regimento Interno da Assembleia, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 0216 de 2025. Projeto 216/2025, de autoria da deputada Paulinha, tem o parecer favorável do deputado Alex Brasil, coloca em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado o projeto de lei 216/2025. O próximo PL é o 0266 de 2025, de autoria do deputado Jair Mioto, que declara de utilidade pública a Associação Catarinense de Muay Thai Boxe Tailandês de São José e altera o anexo único da Lei número 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Diante da competência atribuída ao colegiado, promovi a análise da documentação instrutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta à sua regular tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto, com fundamento dos regimentais artigos 72, inciso 1º e 144, inciso 1º, voto pela admissibilidade da continuidade de tramitação do projeto de lei 266/2025. Parecer favorável do deputado Alex Brasil, relator do projeto de lei 0266/2025, de autoria do deputado Jair Mioto, coloca em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado o PL 266/2025. E, por fim, agora o PL 186 de 2025, de autoria do deputado Márcio Machado, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Basquete de Lages e altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Diante da competência atribuída ao colegiado, promovi a análise da documentação instrutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta à sua regular tramitação neste Parlamento. Ante o exposto, com fundamento nos regimentais artigos 72, inciso 1º e 144, inciso 1º, voto pela admissibilidade da continuidade de tramitação do projeto de lei 186/2025. Projeto de lei 0186/2025, de autoria do deputado Márcio Machado, tem um parecer favorável do deputado Alex Brasil. Coloca em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado o PL 186/2025. Agradeço ao deputado Alex Brasil e passo aos meus trabalhos na manhã de hoje. Os primeiros 3 projetos são 3 projetos que são referentes à declaração de utilidade pública e todos eles têm manifestação pela admissibilidade. Eu vou pedir vênia aos senhores deputados para que a gente possa votar os 3 projetos de maneira conjunta. O primeiro é o projeto de lei 0351 de 2025, de autoria do deputado Fernando Crelli, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, AMA, Maria Alice, de Timbó Grande, altera o anexo único da lei 18278 de 2021, consolida os atos normativos que concedem título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. O segundo é o projeto de lei 0352 de 2025, de autoria do deputado Fernando Crelli, também, que declara de utilidade pública a Associação Atlética Juventus São Francisco do Sul, que altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, consolida os atos normativos e concede título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. E, por último, o projeto de lei 0357 de 2025, também de autoria do deputado Fernando Crelli, que declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural Rio das Antas, a ERA, e altera, né, a lei já citada acima.
Os projetos de lei estão em conformidade com os comandos estabelecidos desta lei, a 18278, dispõe sobre os critérios e procedimentos para concessão do título de utilidade pública, então eu voto pela admissibilidade. Coloco em discussão os projetos de lei 0351, 0352, 0357 de 2025. Em votação, os deputados favoráveis permanentes à comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovados os projetos de lei 351, 352, 357, todos eles de 2025. Seguindo, vamos ao projeto de lei 0353 de 2025, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que reconhece o município de Caçador como capital catarinense da indústria da madeira e altera o anexo único da lei 16.722 de 2015, consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses. O autor ele justifica o reconhecimento de Caçador como a capital catarinense da indústria da madeira, colocando números aqui significativos, e todos os requisitos necessários de documentação estão aptas, e eu voto pela admissibilidade do referido projeto. Coloco em discussão parecer favorável ao projeto de lei 0353 de 2025, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Em discussão e votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0353 de 2025. Ainda peço, por obséquio aos senhores deputados, um projeto de lei extra-pauta, de número 0375, 2025. Esse projeto é de autoria do deputado Oscar Gutz, e é um projeto que declara de utilidade pública a Associação do Grupo de Proteção dos Animais de Rio Negrinho e altera o anexo único da Lei 18.272, de 2021. Esse projeto de lei, que declara de utilidade pública a Associação Grupo de Proteção aos Animais de Rio Negrinho, também está em conformidade com os comandos estabelecidos na lei, e eu voto pela admissibilidade do referido projeto. Coloco em discussão, em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0375 de 2025. Pergunto, senhores deputados, existe mais algum assunto para ser tratado amanhã de hoje em relação à Comissão de Constituição e Justiça? Como não há manifestação dos nobres deputados, declaro encerrada a presente sessão.